Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é Craíbas, uma cidade no agreste de Alagoas, que está vivendo um paradoxo, né? Uma situação bem intensa. Exato. De um lado, a gente tem a força econômica de uma operação de mineração bilionária, a Mineração Vale Verde, a MVV. Isso, ela é responsável por quase um terço das exportações do estado, injetou milhões em royalties no município e, olha só, foi vendida recentemente para um grupo chinês por mais de 2 bilhões de reais. É um motor econômico forte, não dá para negar. Não dá. Mas aí do outro lado dessa moeda tem a comunidade local, principalmente o pessoal da zona rural, que está relatando uma realidade bem diferente, né? Bem diferente como? O que eles dizem? Olha, falam em tremores constantes, casas começando a rachar, sabe? Barulho de máquina dia e noite. Uma rotina que, pelo jeito, virou de cabeça para baixo desde que a extração de cobre começou para valer ali por 2020, 2021. Nossa. É um cenário bem clássico dessa tensão, sabe? Entre o desenvolvimento que o dinheiro traz e o impacto na vida das pessoas, no ambiente. Com certeza. E a coisa esquenta ainda mais, pelo que a gente viu nas fontes, com essa notícia de que a Justiça mandou a Prefeitura de Craíbas explicar direitinho como usou uns 25 milhões de reais que recebeu da própria mineradora nos últimos 5 anos. Exato, a tal da CFM, né? A compensação financeira pela exploração mineral. Isso, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem um impacto na vida das pessoas, a empresa gigante operando e agora essa lupa em cima do dinheiro público que, em tese, deveria ajudar a resolver ou pelo menos diminuir esses problemas. É essa teia, bem complexa, e a nossa missão aqui, com base no que a gente levantou, notícias, relatos, documentos, o que a empresa diz, é tentar desembaraçar um pouco esses fios. Certo. Entender quem vive lá, a lógica da mineradora e como a parte legal e financeira entra nessa história toda. Isso. Ver as várias faces desse quebra-cabeça em Craíbas. Perfeito. Vamos começar então pelo lado da comunidade, que parece ser o ponto mais sensível aqui. Os relatos que a gente leu são bem fortes, não é? São muito fortes. O pessoal de povoados como Serra do Laje, que fica ali colado na área da mina Serrote, descreve uma perda de sossego que é total. O barulho das máquinas parece não para, de noite. Dia e noite. Caramba. É o que dizem. Um líder comunitário, um tal de Tancredo Barbosa, chegou a gravar vídeos de madrugada para mostrar isso. Ele chama de 24 horas de barulho. E usou uma expressão que marca. Comparou os tremores que eles sentem a um terremoto semanal. Um terremoto semanal. Isso dá uma dimensão muito forte do que eles estão passando. Mas isso é só a percepção deles ou tem dados mais concretos, tipo laudos, sobre esses tremores e os danos nas casas? Tem sim, e aí a coisa fica bem séria. Um relatório da Defesa Civil de Alagoas, a CPEC-AL, que é o órgão do Estado para avaliar risco, né? Sim, sim. Então, esse relatório, segundo as fontes que a gente acessou, identificou 114 famílias diretamente afetadas por problemas estruturais nas casas, rachaduras, danos mesmo. E o ponto-chave, o relatório aponta as detonações de explosivos que a MVV usa para quebrar rocha lá na mina como a causa principal disso tudo. Nossa Senhora, e você falou 114 famílias, mas algumas fontes falam até em mais, né? Falam. Algumas chegam a mencionar mais de 400 casas com algum tipo de dano, tipo rachadura. É muita gente. Mais de 400 casas, isso vai muito além de um simples incômodo. É o patrimônio das pessoas, a segurança delas que está em jogo. O medo de um desabamento deve ser uma coisa constante ali. Exatamente, acaba a tranquilidade, né? E começa o medo. E os relatos não param aí. Falam também de poeira constante, cobrindo tudo, o que já levanta aquela preocupação com a saúde respiratória, né? Com certeza. E também o tráfego pesado de caminhões para lá e para cá nas estradinhas vicinais, que muda toda a dinâmica do lugar, talvez até a segurança para andar por ali. É uma mudança muito drástica no dia a dia deles. Entendi. E aí entra em cena também um movimento social, né? Um movimento pela soberania popular na mineração, o MAN. Eles parecem ter uma posição ainda mais crítica pelo que a gente leu. Sim.
O MAN, que atua em várias regiões de mineração no país, ele eleva o tom. Eles alegam, segundo as fontes, que a MVV teria descumprido acordos que já existiam sobre os horários das detonações. Como assim? Parece que teriam combinado horários específicos, mas a empresa estaria fazendo mais operações à noite, o que, claro, incomodaria muito mais. Ah, entendi. À noite, o barulho e o tremor devem ser piores ainda. Sem dúvida. E eles vão além. Chegam a relacionar um tremor que foi sentido até em Arapiraca, que é a cidade vizinha maior, relacionam esse tremor a uma explosão específica lá na mina Serrote. Sério? Quer dizer, o impacto poderia estar se espalhando para além da vizinhança imediata da mina, é isso que eles sugerem? O que o MAN sugere, e mencionam também outras preocupações, como morte de animais na região e um possível risco de contaminação de rios, riachos, por causa da mineração. Metais pesados, essas coisas. Puxa! E, diante disso tudo, o movimento já avisou que pretende levar essas denúncias para o Ministério Público de Alagoas investigar. Isso adiciona mais uma camada legal importante nessa história, né? E já existiam outras ações rolando, pelo que me lembro. Exatamente. Não é a primeira vez que essa situação vai parar na Justiça. A Defensoria Pública da União, a DPU, que atua em nome dos cidadãos em questões federais, já tinha entrado com uma ação civil pública lá em 2023. E qual era o objetivo dessa ação da DPU? O objetivo era justamente conseguir estudos técnicos independentes, sabe, para medir de verdade a dimensão desses impactos, principalmente os tremores e os danos nas casas. Tem uma avaliação de fora. E conseguiram o que aconteceu com essa ação? Já tem alguma definição sobre esses estudos? Então, aí que está um ponto bem crucial que mostra como essas coisas são difíceis. A Justiça Federal até chegou a dar uma decisão mandando instalar sensores sismógrafos na região, para medir mesmo objetivamente a intensidade e de onde vêm os tremores. Ah, isso seria ótimo. Teria dados técnicos, né? Seria uma forma de ter dados independentes, sem ser só a palavra de um ou de outro. Só que a MVV recorreu dessa decisão. A alegação principal, segundo as fontes, foi o custo, que seria muito caro instalar e manter esse monitoramento. Ah, o custo. É. E com isso, criou-se um impasse que, até onde a gente sabe pelas fontes, continua. Não instalaram os sensores. Peraí, então a comunidade reclama, a Defesa Civil confirma danos, os movimentos sociais pressionam, a Defensoria pede estudo, a Justiça manda medir, mas a medição não acontece por causa do custo. Isso é complicado. Fica a palavra de um contra o outro, ou os dados da própria empresa contra o que as pessoas estão vivendo ali. Exatamente. Essa dificuldade em conseguir monitoramento técnico independente é um gargalo muito comum nesses conflitos socioambientais com grandes projetos. É chave para saber o tamanho do problema, para provar a ligação entre a causa e o efeito, mas muitas vezes é um processo lento, caro e que acaba na justiça por anos. Entendi. Bom, esse é o lado da comunidade e das tentativas legais de buscar respostas. Agora, com essa descrição toda de um cenário tão difícil para quem mora lá, é fundamental a gente entender o outro lado. Como a mineração Vale Verde responde a tudo isso? Qual é a versão deles, segundo as fontes? Olha, a perspectiva da empresa, da MVV, é apresentada de um jeito bem diferente, focando no sucesso do negócio e na legalidade. É bom lembrar o histórico, né? O projeto foi comprado em 2018 por um fundo britânico, a Appian Capital. Na época era só uma promessa, um projeto Greenfield que eles falam, né? Começando do zero. Certo. Eles investiram pesado, desenvolveram a mina e transformaram na operação gigante que é hoje, produzindo cobre desde 2020 e 2021. E os números realmente impressionam. As fontes falam em mais de 1.000 empregos criados na fase de instalação e com uma parte grande, uns 85%, de gente de Alagoas mesmo. A receita em 2024 foi quase R$1 bilhão. Quase 1 bilhão. E aí, culminou com essa venda recente que a gente mencionou, para os chineses da Bayer Non-Ferrous por $420 milhões. Dá uns 2,1 bilhões de reais. Virou a maior exportadora de Alagoas. Responde por quase 30% de tudo que o Estado vende para fora. É um gigante econômico, não tem como negar. Sem dúvida. E é essa narrativa que a empresa enfatiza. Desenvolvimento, emprego, renda.
Eficiência. Agora, diante das denúncias sobre os impactos, a posição da MVV, pelo que foi reportado, é que todas as atividades deles, incluindo os desmontes de rocha, que é o nome técnico para as explosões, são feitas dentro da lei, seguindo todos os protocolos ambientais e de segurança. Eles também mencionam uns acordos com a comunidade, não é? Como que isso funciona segundo a empresa? Sim, eles afirmam que existem acordos. Sobre as detonações, por exemplo, falam de um horário preferencial, entre meio-dia e 1 da tarde, geralmente 2 vezes por semana. E alegam que avisam os moradores antes. Usam um grupo de mensagens e também um tal de comitê social participativo, que seria um espaço para reunir empresa e comunidade para discutir essas coisas. E sobre as outras questões? Poeira, barulho e aquelas denúncias do MAN sobre horários descumpridos, risco de contaminação, o que eles dizem? A empresa afirma que faz monitoramento ambiental direto de poeira, ruído, água, tudo isso, e que entrega relatórios periódicos para os órgãos que fiscalizam, como o IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Certo. Eles sustentam que mantém um diálogo aberto e permanente com as comunidades e negam as irregularidades que o MAN aponta como desrespeito a horários ou impactos fora do que foi licenciado e previsto no projeto. Inclusive, eles lançaram até um programa de visitas à mina, né? O Portas Abertas. Parece uma tentativa de mostrar a transparência, de levar o pessoal para ver de perto como funciona. Exato. Essa iniciativa, ou Portas Abertas, se encaixa numa estratégia de comunicação para reforçar essa imagem de empresa responsável, transparente. A ideia é deixar os moradores verem a operação e talvez se convencerem de que os procedimentos são seguros, controlados. Na visão da empresa, eles estão operando legalmente, se comunicando pelos canais que existem e contribuindo para a economia. Mas essa comunicação que a empresa fala, esses comitês, será que na prática funciona? Para o morador que está sentindo o chão tremer dentro de casa? Os relatos da comunidade parecem dizer que não, ou que não é suficiente. Aí que está o nó da questão muitas vezes. O que para a empresa é diálogo ou estar dentro da lei, pode não significar alívio real para quem vive o impacto todo dia. Um comitê pode existir no papel, um aviso no WhatsApp pode chegar antes da explosão, mas se a casa continua rachando, se o barulho não deixa dormir, a percepção de quem está lá é que o problema continua e esses mecanismos de diálogo não estão resolvendo. Entendo. Existe um choque, né, entre a formalidade dos procedimentos e a realidade que as pessoas vivem, o que para um engenheiro é um nível aceitável de vibração, para uma família que está com medo do teto cair, é inaceitável. Faz todo sentido. E essa tensão toda leva a gente direto para a questão do dinheiro. Aqueles 25 milhões da CFM que a Prefeitura de Craíbas recebeu, a Justiça mandou prestar contas. Isso muda o jogo de alguma forma? Muda bastante, porque joga luz no papel da Prefeitura nessa história toda. A CEFEM, essa compensação financeira, é um direito dos municípios onde tem mineração. É um dinheiro que entra na conta da Prefeitura justamente porque a atividade mexe com tudo ali e usa um recurso natural que não se renova. Certo. E a lei da CEFEM é bem clara. Esse dinheiro tem que ser usado prioritariamente para trazer benefício para a comunidade local, seja em saúde, educação, infraestrutura, ou, e isso é crucial aqui, em medidas para proteger o ambiente e para mitigar os danos da própria mineração. Ah, então o dinheiro deveria, idealmente, ser usado para consertar ou pelo menos aliviar os problemas que a própria mineração está causando? Tipo as rachaduras, o barulho? Exatamente essa a lógica. Compensação e mitigação. E a decisão da Justiça, que veio de um pedido da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, a DP, olha que interessante, aqui é a Defensoria Estadual, focada nos direitos contra Estado e municípios, enquanto a DPU agiu na questão federal dos impactos. Boa observação. Então, essa decisão deu 30 dias para a Prefeitura de Craíbas abrir a caixa preta. Eles precisam detalhar onde foi parar cada centavo desses 25 milhões nos últimos 5 anos. E não é só mostrar onde gastou, né? Pelo que eu li, a decisão pede mais coisa. Pede mais, e isso é fundamental. Além da prestação de contas do dinheiro, a Justiça quer saber quais ações concretas a Prefeitura tomou para diminuir os danos que a comunidade está relatando. Ou seja,
Ou seja, não basta dizer gastamos X em asfalto. A pergunta é: o que foi feito sobre os tremores? E as casas rachadas? E a poeira? Teve algum programa da prefeitura para ajudar as famílias afetadas, para monitorar a situação, para buscar solução junto com a empresa ou por conta própria? É essa conexão entre o dinheiro da Cefem e a solução dos problemas da mineração que a justiça quer ver clara. Aqui é que fica bem interessante mesmo, porque se a prefeitura recebeu milhões justamente como compensação, mas não usou esse dinheiro para de fato compensar ou mitigar os problemas mais graves que a população sente e que vem da fonte desse dinheiro, aí levanta uma questão séria de gestão pública, de prioridade, né? Sem dúvida nenhuma. Coloca o foco na responsabilidade do município. A Cefem é uma receita importante, ainda mais para um município pequeno como Craíbas. Como esse dinheiro é usado é crucial. A pergunta que fica no ar e que a justiça agora quer respondido é: esse dinheiro extra vindo da mineração está sendo usado para proteger e melhorar a vida de quem mais sofre com ela, como a lei manda? Ou está se perdendo em outras despesas gerais sem cumprir esse papel específico de compensar e mitigar? A transparência que está sendo exigida agora pode trazer respostas bem importantes. Bom, juntando todas essas peças que a gente analisou das fontes, o que a gente tem é um quadro bem complexo, para dizer o mínimo. De um lado, uma potência econômica para Alagoas, a MVV, gerando emprego, divisa com exportação, royalties importantes para Craíbas, um sucesso do ponto de vista do desenvolvimento mineral. E, do outro lado, uma comunidade local, principalmente na área rural, que descreve uma piora muito grande na qualidade de vida, com medo, com danos no patrimônio e com a sensação de que não está sendo ouvida ou que os acordos não estão sendo cumpridos. São narrativas que correm lado a lado, mas que batem de frente o tempo todo. A gente tem a empresa dizendo que cumpre a lei, que é transparente, que dialoga por canais formais, comitês, e tem os moradores e os movimentos sociais, como o MAN, denunciando danos sérios, medo constante e impactos ambientais que vão além do que eles acham aceitável ou do que foi combinado. E no meio disso tudo, a justiça sendo chamada para intervir em várias frentes. Pela Defensoria Federal, a DPU, buscando dados técnicos independentes sobre os impactos físicos, numa briga que ainda não acabou. Certo, a dos sensores. Isso. E pela Defensoria Estadual, a DPE, exigindo que a Prefeitura seja transparente sobre o uso do dinheiro da compensação, a CFM. A Justiça tenta, então, trazer mais fatos para a mesa, mediar esse conflito e talvez apontar responsabilidades. Olhando para frente, ficam muitas perguntas no ar, né? Será que esse relatório da Prefeitura sobre os 25 milhões vai mesmo esclarecer as coisas? Vai mostrar se investiram para diminuir os problemas? E as ações que a Prefeitura e a própria empresa dizem que fazem vão ser suficientes para acalmar a comunidade, para resolver o problema das rachaduras, do barulho? E tem a questão da mudança de dono da mineradora, né? A venda para o grupo chinês, o Buy-in Non-Ferrous. Será que isso pode trazer alguma mudança na postura da empresa com a comunidade, com essas questões socioambientais? Ou a lógica de operar e a relação com o entorno vai continuar a mesma? É um fator novo aí para a gente ficar de olho. Muitas pontas soltas, né? Que só o tempo, o desenrolar dessas ações na justiça e a própria relação ali no local vão poder responder. E talvez, para a gente pensar um pouco além só do caso de Craíbas, quando a gente pensa nesse valor econômico enorme que é gerado, mais de 2 bilhões numa venda, receita anual de quase 1 bilhão, e nesses mecanismos como a Cefem, o que seria de fato uma compensação justa? Boa pergunta. O que realmente compensa para uma comunidade ter que viver todo dia com medo da casa cair, com barulho que não deixa descansar, com poeira que pode fazer mal para a saúde, isso sem falar nos riscos para o ambiente a longo prazo, que talvez a gente nem veja agora. Definir o que é justo nesse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o bem-estar das pessoas e do ambiente é, talvez, a questão mais profunda e desafiadora que casos como esse de Craíbas colocam pra gente. Uma pergunta fundamental, sem dúvida, e que certamente ecoa em muitas outras regiões do Brasil e do mundo onde a exploração de recursos naturais acontece colada nas comunidades locais. Fica essa reflexão para todo mundo.
No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.